tarde a todos. Estamos no HBR Week 2017 e eu estou aqui com o Risola, incansável Risola, que está à frente desse processo todo e dessa coisa maravilhosa que é o CIETEC. E houve perguntas que nós não pudemos responder por questão de tempo durante a palestra e que agora elas chegam para o Risola. Uma curiosidade de empreendedores é qual é essa inter-relação da CIETEC com o USP, com o FAPESP, com o FINEP, com outros órgãos federais, e principalmente com essa questão de universidade empreendedor. Isso não é só Brasil, você sabe perfeitamente que é uma relação muitas vezes difícil, por uma questão de visões diferentes, de estruturas diferentes, de cabeças diferentes. E como é que você se relaciona com isso, como é que você vê isso e o que é que você enxerga como fundamental do ponto de vista de cada um desses atores trabalhar e entender e expandir para a relação harmônica dessa questão toda? Muito bom, vamos lá. Eu tenho uns 10 minutos para fazer essa resposta, é isso, né? Uns 10 minutos, vamos lá. De fato, essa relação hoje, depois de 20 anos, agora em abril nós faremos 20 anos de história dentro daquele espaço que nos foi cedido pelo Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, o IPEM, área nuclear do Brasil, dentro da cidade universitária de São Paulo. E o CIETEC, que nasce como uma entidade privada, de 3 anos para cá, ele tornou-se a incubadora da Universidade de São Paulo e do IPEM. Nós até temíamos essa passagem, mas ela foi muito importante. Hoje a USP põe o peso e a ajuda que ela dá, abrindo portas, e isso favorece os nossos negócios. É bom que se diga que 1/3 de tudo que está dentro do CIETEC, em média 120 startups que ficam lá, em todas as áreas do conhecimento, em muitas áreas, 1/3 nasce de dentro da própria USP, do próprio IPEM, do IPT, do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, e do Butantan, e de parceiros que estão à nossa volta. E 2/3 nascem do mercado, de grandes empresas, de médias, de empreendedores que chegam lá sozinhos, deixaram uma grande empresa, perceberam uma inovação que está aí podendo ser desenvolvida. Então, conviver nesse espaço, que no mundo inteiro é difícil, a relação universidade, as ICTs, os Institutos de Ciência e Tecnologia, com uma startup, já foi muito mais difícil. Há 20 anos, quando nós começamos lá dentro do IPEM, com todo aquele apoio que o IPEM iniciou, com o Cláudio Rodrigues como nosso presidente, como superintendente, que dá aquele startup para o CIETEC existir, eu diria que o CIETEC, pelo menos por uns 7, 8, 9 anos, ele era um ilustre desconhecido dentro da universidade. Você fazia relacionamento com um ou outro laboratório. Quando você tinha uma startup que precisava do laboratório da Politécnica, aí você tinha uma relação muito boa com o diretor da Poli e você usava laboratórios da Poli. Você tinha o laboratório da Naval e assim você tinha no IPT alguns departamentos que ficavam bastante bem relacionados e percebiam a importância. O que mudou nesse aspecto? Mudou porque eu acredito que o Brasil inteiro mudou um pouco. As nossas universidades perceberam que, além da vocação e da importância delas para gerar aquela educação e o conhecimento, as universidades não podem mais fugir de serem empreendedoras também e provocarem no seu aluno, desde a graduação, o espírito de empreendedor. Então,
fez com que as universidades fossem cobradas pelo próprio aluno. Então, as perguntas que nós fazemos, eu estava esses dias sentado lá na Rádio USP, e eles me provocaram: Sérgio, quantos professores empreendedores de verdade tem dentro da USP? É difícil de responder. Para ser professor empreendedor, que agarra um aluno e que faz a diferença dentro de uma sala de aula para ajudar a conduzir num trabalho de conclusão de curso, direcionar esse aluno para olhar o empreendedorismo como nós o vemos, que ele que ele se dirija a uma tecnologia. Nós temos muitos professores que dão aula dentro do CIETEC. Nós temos muitos empresários que vão nascendo nas startups e vão dar aula na Poli. Ontem, o Mauro, de uma empresa que mexe com economia, uso de energia, chama Effici Energy, energia eficiente. Ele deu uma aula pro Risco lá na Poli ontem. Então, isto está crescendo, a universidade. O IPT, a partir de embora os fundadores do CIETEC, USP, IPT, Secretaria de Estado, Ministério de Ciência e Tecnologia, tudo chapa branca. Hoje não, hoje o CIETEC já tem um conselho meio privado, então o CIETEC se mistura com as organizações privadas e, embora estejamos no espaço público, o tempo inteiro a nossa relação com o capital, ela cresce. Como em toda situação de parceria, de sociedade, cada qual com seu cada qual, como meu pai gostava de dizer. O professor que tenha uma característica empreendedora, mas que necessariamente não precisa ser o professor gestor da empresa. Então, essa combinação de conhecimento com a maneira diferente, a maneira inovadora que o empreendedor ou que o criador da ideia ou do conceito, do produto adiciona, com uma combinação de gestão, governança, etc., de investidores anjo que efetivamente colaborem bem além do capital, esse tipo de coisa esse é o conjunto ideal. É receita para sucesso. É a receita para o sucesso. No nosso caso, em todas essas, nós sempre tivemos relações muito alvissareiras com a universidade. O que não funcionou nessas relações sempre estavam conectados a pessoas. A egos, a personalidade. Narizinhos empinados. Então, eu concordo plenamente com você, quer dizer, a universidade em si é um ambiente extremamente de nutrição e de retroalimentação, alimentação. O conceito é efetivamente na questão das personalidades e dos egos. Exato, Marcos. E aí você tem os professores que também são pesquisadores. Eles têm os seus laboratórios. Eles são cientistas naquelas respectivas áreas, que eles são expoentes. Quando um cientista desse, um professor desse, PhD, ele abraça as startups e percebe como essa troca de conhecimento vai ter essa retroalimentação da startup. A startup volta com recurso para dentro da universidade, contrata mestres e doutores para desenvolver pesquisa dentro da startup. A gente vê a nossa FAPESP de São Paulo, Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo. O CIETEC está entre o 4º e o 5º ambiente do estado de São Paulo a receber recursos da FAPESP. Na história do CIETEC, eu diria que 220 a 240 startups receberam valores da FAPESP que se aproximam hoje, em 18 anos, a 100 milhões. Pode dizer, puxa, em tanto tempo, só 100 milhões é muito recurso. Você que é um homem do capital, sabe que botando aí de 400 a 500 mil, em média, de um pre-seed, um capital semente inicial,
você alavanca essa startup em direção ao anjo privado, ao VC. Você está falando em investimento financeiro. Financeiro. Todo investimento não financeiro, de estrutura, de capital intelectual. É importante, e as mentorias que nós temos. A hora que você traz esses professores com essa visão de mercado, que eles estão lá com a cadeira dele acadêmica, estão formando na graduação, mas eles têm a visão um pouco de business, e são muitos. E você traz ele para dentro do nosso ambiente, essa riqueza que você falou é a combinação perfeita. A revista da FAPESP, que saiu ontem, se a gente olhar aquela revista, e eu sempre cutuco as pessoas que não conhecem a revista FAPESP, que percebam, principalmente o investidor, e pessoas de mercado, da indústria, percebam a metade da revista da FAPESP já vai mostrando as startups que estão usando os programas dela inicialmente para fazer o P&D inicial de uma startup, mas em seguida ela tem recursos bastante substanciais para apoiar uma startup até no início de comercialização. São programas já bastante extensos, que graças a Deus nós paulistas temos uma FAPESP que faz isso. E aí você junta com... E aquela história, né? Quer dizer, o que você falou muito bem durante a apresentação, quer dizer, a cabeça do empreendedor há de ser uma cabeça que pense grande, que pense em soluções macro E para isso acontecer, essa cabeça não pode estar, por mais difícil que isso possa parecer, limitada à questão financeira. Né? Exato. A questão financeira é, obviamente, algo fundamental nesse processo, mas haverá capital para aquelas ideias, para aqueles projetos, para aqueles negócios, para aqueles estruturas que realmente tenham um potencial, aos olhos do investidor, de crescimento. E a hora que o investidor percebe que uma startup está nascendo num celeiro daquele, que ela tem toda uma mentoria, tem interface com o conhecimento dos institutos de pesquisa. A nossa startup que nasceu ali, ela precisou lá da Fundação Montenegro, ou da Embraer, ou do ITA, ela dá um pulinho, nós abrimos as portas. É a Exalc, não tem portas que a gente não abra por estarmos dentro da Universidade de São Paulo, dentro do Instituto de Pesquisa Nuclear. Mas você tem que ter startups de competência. Você tem que ter empreendedores de cabeça mais arejada. Não que o filtro seja tão difícil, não. O CETEC não fica falando só daquelas tecnologias disruptivas. Não, nós queremos a inovação incremental. Nós precisamos de muita inovação incremental e que ela se multiplique, e é isso que nós buscamos o tempo todo. Em todas as áreas, em todas as áreas. Terra Brasília. Terras Brasília. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Né? Doutor Risola, querido Marcos Regueiro, imenso. Que prazer estar aqui hoje com vocês. Juntos em futuras jornadas. Não tem dúvida, você até que vai longe, nós, né? Tá bom. Vamos lá, obrigado. Que bom estar aqui com a Harvard Business Review, HBR, com essa oportunidade bonita, nesse espaço que é um metro quadrado nobre para nós do CETEC, que o Abraham Scheinman sempre abre para nós. Tá bom. Valeu, Marcos. Um abraço, valeu.